Imagine que você acorda em um mundo onde nada parece fazer sentido. As notícias mudam a cada minuto, as pessoas discutem por tudo e a mínima crítica pode arruinar reputações da noite para o dia. A ansiedade parece ser a língua oficial do planeta e a sensação de que tudo está fora de controle se tornou o novo normal. Mas agora, imagine outra coisa. Imagine acordar nesse mesmo mundo e nada disso te afetar. Não porque você seja frio, ou desapegado, ou indiferente, mas porque você descobriu um jeito de viver em que nada que venha de fora tem o poder de determinar sua paz interna. Essa ideia é tão poderosa, tão absurda e ao mesmo tempo tão simples, que moldou impérios, inspirou governantes e confortou escravos. Uma filosofia que começou com um naufrágio, atravessou guerras, imperadores, séculos de esquecimento e ressurgiu com força total no século XXI, onde se tornou, ironicamente, uma das armas mais eficazes contra a ansiedade moderna. Essa filosofia é o estoicismo. Mas o que exatamente é o estoicismo? Um código moral? Uma filosofia de vida? Um conjunto de práticas psicológicas? Ou talvez um manual antigo escondido à vista de todos, esperando para ser redescoberto por cada geração que enfrenta seu próprio caos? Para entender isso, precisamos voltar mais de 2 milênios, para uma época em que a filosofia não era estudada em universidades, mas aprendida na rua, ensinada por homens que, antes de escrever livros, tentavam sobreviver ao mundo real. E tudo começa com um homem que perdeu tudo. Zenão de Sítio era um comerciante fenício, dono de um navio carregado de roxo tírio, um dos pigmentos mais valiosos do mundo antigo. Era o tipo de carga que podia mudar a vida de um homem para sempre. Mas o mar Mediterrâneo, como sempre, não tinha respeito por ambições humanas. Uma tempestade violenta destruiu o navio, afundou as mercadorias e deixou Zenão sem nada além das roupas no corpo. Desorientado, pobre e sem rumo, ele chegou a Atenas. Ali, onde muitos veriam apenas desespero, ele viu oportunidade. Entrou em uma pequena livraria, talvez buscando abrigo, talvez buscando distração, talvez por simples acaso, e encontrou um mundo inteiro esperando por ele. Zenão começou a ler sobre Sócrates, o homem que acreditava que a virtude era mais valiosa do que qualquer riqueza e que o verdadeiro bem estava dentro de nós. Aquilo o atingiu como um raio. A sabedoria socrática mostrava que perder bens externos não significa perder a si mesmo. E Zenão, que havia perdido tudo, percebeu que ainda tinha o essencial. A partir desse encontro, um naufrágio seguido de um livro, nasceu uma filosofia que mudaria o destino de milhões. Zenão começou a estudar com diferentes mestres, absorvendo ideias diversas até encontrar sua própria voz. E quando finalmente decidiu ensinar, ele não escolheu templos nem escolas fechadas para a elite. Ele escolheu o pórtico público de Atenas, a Stoa Poikile, um lugar onde qualquer pessoa podia ouvir suas lições. Foi dali que surgiu o nome de sua filosofia, o estoicismo. A filosofia do pórtico, a filosofia para todos. Mas o que ele ensinava não era suave, nem confortável. Era uma filosofia para tempos difíceis, criada por um homem que conhecia a dor da perda e a fragilidade da vida. Um homem que descobriu que a única coisa impossível de afundar era o caráter. Para Zenão, a vida era simples, não fácil, mas simples. Nós não controlamos o mundo. Nós não controlamos os eventos. Não controlamos a economia, a política, a reputação,
o comportamento dos outros, o clima ou o destino. Mas controlamos a forma como respondemos ao que acontece. Essa era sua descoberta. A diferença entre sofrimento e serenidade não está nos fatos, mas nas interpretações. Essa ideia, tão pequena e tão radical, começou a se espalhar. Zenão atraiu alunos, depois discípulos, depois seguidores, até que sua filosofia se tornasse uma força lenta, mas poderosa, que atravessaria o mundo grego e romano. Mas o estoicismo não se tornaria grande apenas por suas ideias. Ele se tornaria imenso por causa dos homens que as viveram. Alguns nasceram escravos, outros morreram como imperadores. E cada um deles colocaria um tijolo diferente na construção dessa filosofia, que, 2000 anos depois, seria redescoberta em um mundo lotado de smartphones, redes sociais, crises e incertezas. Um mundo que, ironicamente, precisa do estoicismo tanto quanto Atenas um dia precisou. O estoicismo poderia ter permanecido apenas uma curiosidade filosófica de Atenas, uma daquelas ideias que brilham por alguns anos e depois desaparecem para sempre. Mas o destino tinha outros planos. O que Zenão começou no pórtico seria levado a distâncias inesperadas por homens que, assim como ele, viram na filosofia não um refúgio intelectual, mas uma arma para sobreviver à brutalidade da vida. Um desses homens nunca conheceu liberdade. Seu nome era Epíteto e ele nasceu escravo. Imagine isso, nascer em uma condição onde sua vida inteira pertence a outra pessoa, onde seus talentos, suas falas, suas ações, até seus pensamentos podem ser punidos, onde qualquer esperança de autonomia é apenas um delírio. Foi nesse mundo que Epíteto cresceu, e mesmo assim, ele aprendeu a ser livre de um jeito que poucos homens conseguiram. Epíteto foi escravo de um administrador imperial em Roma, um homem violento, conhecido por sua crueldade. Há relatos de que, durante um ataque de raiva, ele torceu a perna de Epíteto com tanta força que a deixou permanentemente deformada. É quase impossível imaginar a dor, a humilhação, a injustiça. E ainda assim, Epíteto não era destruído por isso, pois ele acreditava profundamente que aquilo que podem fazer ao seu corpo jamais pode alcançar a parte de você que realmente importa. É dele a frase que atravessou séculos como um trovão moral. Não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos delas. E isso não era teoria. Epíteto viveu essa frase todos os dias. Quando finalmente conquistou sua liberdade, dedicou-se inteiramente ao ensino. Acreditava que qualquer pessoa, escravos, soldados, ricos, pobres, podia alcançar a liberdade interior. E para isso, precisava apenas compreender uma distinção simples, porém necessária. Existe aquilo que você controla e existe aquilo que você não controla. Quase todo sofrimento humano, dizia ele, nasce da confusão entre essas duas regiões. Você não controla o que as pessoas pensam de você, nem a maneira como te tratam, nem as tragédias que acontecem no mundo, mas controla sua resposta a tudo isso, e é essa resposta que define quem você é. Essa era a chave de Epíteto. A liberdade verdadeira começa onde termina a ilusão de controle. Essas ideias se espalharam entre soldados e cidadãos romanos e encontraram eco em outra figura central do estoicismo,
Um homem cujos privilégios eram tão exagerados quanto os sofrimentos de Epíteto, e que, mesmo assim, vivia atormentado. Seu nome era Sêneca. Se Epíteto representa a alma estoica que nasce da adversidade, Sêneca representa o estoicismo dentro do poder, cercado de riqueza, influência e perigo. Ele era conselheiro do imperador Nero, um dos governantes mais imprevisíveis e sanguinários da história de Roma. Vivia em uma corte repleta de intrigas, traições e luxos que faziam qualquer homem perder facilmente o senso de proporção. Sêneca, por sua vez, parecia viver em permanente conflito. De um lado, era um dos homens mais ricos de Roma. De outro, escrevia sobre simplicidade, moderação e autocontrole. Sua vida era uma corda bamba moral. E talvez seja por isso que seus escritos são tão poderosos. Eles não são sermões de alguém perfeito, mas confissões de alguém que luta diariamente contra suas próprias fraquezas. Ele dizia que desperdiçamos a maior parte do nosso tempo em coisas sem valor e que o problema não é a vida ser curta, mas nós não sabermos usá-la. E deixava claro que a virtude não é algo que se possui, mas algo pelo qual se luta todos os dias. Se Zenão fundou a filosofia, Epíteto lhe deu alma e Sêneca lhe deu voz. Marco Aurélio lhe daria forma definitiva. Marco Aurélio não era um filósofo vivendo em relativo conforto. Ele era o homem mais poderoso do mundo. Imagine tentar viver com serenidade quando o destino de um império inteiro repousa sobre seus ombros. Roma enfrentava guerras constantes, pragas devastadoras, traições de aliados e tragédias pessoais. Cada decisão tomada por Marco Aurélio podia salvar ou destruir milhares de vidas. E, mesmo assim, todos os dias, tarde da noite, ele escrevia para si mesmo. Não discursos, não ordens, não decretos, mas lembretes íntimos de como deveria agir. Esses escritos, reunidos hoje sob o nome de Meditações, são um dos documentos mais reveladores da história humana. Eles nos mostram um homem cercado pelo caos, implorando para si mesmo que permaneça firme, justo e compassivo, apesar de tudo. Ele repetia que nada merece tanto a nossa atenção quanto a própria mente, que tudo o que acontece é menor do que a resposta que damos, que o universo é movimento constante e resistir a isso é sofrer, que ninguém pode te fazer mal se você não permitir que isso entre em sua alma, e que uma vida boa é simplesmente uma vida guiada pela razão e pela virtude. Marco Aurélio viveu e governou como se cada ato fosse um exercício estoico. Não há registro de que tenha abusado de seu poder, mesmo quando poderia fazê-lo sem consequências. Ele acreditava profundamente que o exemplo de um líder molda sua civilização inteira. E assim, através da vida desses três homens, o escravo, o senador e o imperador, o estoicismo demonstrou sua verdadeira força. Uma filosofia que serve tanto para quem não tem nada, quanto para quem tem tudo. Uma filosofia que sobrevive ao luxo e à miséria, ao poder e à humilhação. Uma filosofia feita para tempos de paz e tempos de desespero. E é talvez por isso que ela retornou com tanta força no século XXI, porque nós também estamos vivendo nosso próprio período de caos, onde não controlamos quase nada, exceto a nós mesmos. Para compreender a força real do estoicismo,
é preciso entrar agora no centro de tudo aquilo que sustenta essa filosofia. Suas ideias não são complexas. Ao contrário, são tão simples que se tornam quase desconfortáveis. Os estoicos acreditavam que a maior parte do sofrimento humano nasce não de eventos externos, mas da nossa incapacidade de aceitar aquilo que não depende de nós. E essa ideia, embora repetida por Zenão, Epíteto, Sêneca e Marco Aurélio, só ganha sentido quando se olha para o mundo como eles olhavam. Os estoicos viam o universo como uma grande teia de causas e efeitos, onde cada acontecimento, por mais aleatório que pareça, faz parte de uma ordem maior. Não uma ordem mística, mas uma ordem racional. Para eles, o mundo simplesmente é como é. E a nossa luta contra essa realidade é o que cria a maior parte da nossa dor. Quando Marco Aurélio escrevia, sozinho em sua tenda militar, cercado por inimigos e epidemias, ele se lembrava disso. Dizia a si mesmo que não adiantava desejar que o universo fosse diferente. O inverno virá, quer você queira ou não. As pessoas vão te decepcionar, quer você se prepare ou não. A morte chegará, quer você a encare ou não. A única liberdade real é a de decidir como responder a isso. Essa distinção entre o que controlamos e o que não controlamos é talvez a maior contribuição do estoicismo para o mundo moderno. E, ao mesmo tempo, é a mais difícil de praticar. Durante séculos, guerras foram travadas, impérios caíram, sociedades mudaram, mas essa verdade permaneceu intacta. A mente humana sofre mais pela imaginação do que pela realidade. Sêneca dizia que nós criamos nossos próprios tormentos. Sofremos antes do tempo, sofremos por medo, sofremos por expectativas, sofremos por perder aquilo que nunca tivemos. Nosso maior inimigo não são as tragédias do mundo, mas a história que contamos sobre elas. E é por isso que os estoicos falam tanto sobre razão. Não uma razão fria, mecânica, mas uma razão que ilumina. Uma razão que impede que sejamos arrastados por emoções violentas que acabam nos destruindo. Eles não acreditavam que devíamos eliminar as emoções. Não eram máquinas. Eles acreditavam que devemos entender as emoções para que não sejamos escravos delas. Epíteto dizia que a raiva nasce quando acreditamos que alguém nos fez mal. Mas, se analisarmos com calma, veremos que a maioria dos insultos é apenas uma opinião e que reagimos como se fosse um golpe físico, quando na verdade é apenas som no ar. Sêneca dizia que o medo exagerado é um problema de imaginação. Criamos monstros que não existem e depois fugimos deles como se fossem reais. Marco Aurélio dizia que a tristeza muitas vezes nasce do apego ao passado e que nada no universo foi feito para permanecer imóvel. Os estoicos não prometiam felicidade eterna, eles prometiam serenidade, que é muito mais poderosa. Ser feliz depende das circunstâncias. Ser sereno depende de você. É essa serenidade que permitia um homem como Epíteto, mutilado e humilhado, afirmar que nunca foi verdadeiramente ferido. É essa serenidade que permitia a Sêneca atravessar a corte de Nero sem enlouquecer. É essa serenidade que permitia Marco Aurélio governar um império doente e em guerra sem sucumbir ao desespero. Mas existe outro elemento fundamental no estoicismo, talvez o mais mal interpretado: a virtude. Para os estoicos, virtude não era moralismo. Não era seguir regras rígidas ou tentar ser bom para parecer justo.
Virtude era uma consequência natural da razão. Era viver de acordo com aquilo que você sabe ser certo, mesmo quando ninguém está olhando. Zenão acreditava que a virtude é o único bem verdadeiro. Tudo mais, riqueza, saúde, poder, status, são apenas preferíveis, mas nunca essenciais. Um homem virtuoso pode perder tudo e ainda assim permanecer inteiro. Um homem sem virtude pode ter todos os bens do mundo e ainda assim ser miserável. Para os estoicos, a virtude se divide em 4 formas essenciais: sabedoria, coragem, justiça e temperança. Essas 4 qualidades formavam um equilíbrio que não dependia de riqueza, educação ou posição social. Um escravo podia ser tão virtuoso quanto um imperador, e muitos foram. O estoicismo atravessou séculos porque prometia algo que nenhuma outra filosofia entregava com tanto realismo. Não a promessa de controlar o mundo, mas a promessa de controlar a si mesmo enquanto o mundo muda ao seu redor. E essa promessa, como veremos, é a ponte que conecta a filosofia antiga com o caos da modernidade, onde a informação se move mais rápido do que nunca, onde a opinião das pessoas nunca foi tão volátil e onde a ansiedade se tornou uma epidemia invisível. A serenidade estoica, tão difícil e tão necessária, talvez seja justamente o que tornou essa filosofia eterna. Há um aspecto do estoicismo que sempre causou estranhamento nas pessoas ao longo dos séculos: a maneira quase tranquila com que seus filósofos falavam sobre a morte. Para eles, a morte não era um evento distante, escondido, negado ou temido. Era um companheiro constante, uma presença silenciosa que caminhava ao lado de cada homem desde o nascimento. Marco Aurélio escrevia para si mesmo que pensar na morte não era morbidez, mas clareza. Ele dizia que lembrar-se da própria mortalidade tornava a vida mais leve, porque libertava o homem da ilusão de controle absoluto. Quando você aceita que o tempo é limitado, as ofensas se tornam pequenas, as ambições desnecessárias e o peso das expectativas dos outros perde completamente o sentido. Nenhum estoico acreditava que viver muito era mais importante do que viver bem. Sêneca dizia que a morte é apenas o momento em que devolvemos ao universo aquilo que nunca foi nosso. E que, enquanto estamos vivos, o mais sábio é viver sem desperdício, sem distração, sem permitir que o medo do fim nos prenda antes da hora. Para Epíteto, o medo da morte era um erro de julgamento. Ele dizia que tememos aquilo que não compreendemos e que a morte não é mal nenhum, mas apenas uma mudança natural. A vida inteira é formada por ciclos: nascer, crescer, envelhecer e partir. E nenhum desses processos depende de nós. O único poder que temos é viver com dignidade dentro do tempo que nos foi concedido. Essa serenidade diante da morte não nasceu de um desapego frio. Ela nasceu da consciência profunda de que a vida é frágil e, por isso, preciosa. Mas o estoicismo não se resume a aceitar a morte. Ele ensina a viver. E viver, para eles, era um exercício diário de disciplina. O homem estoico acordava todos os dias como se estivesse assumindo um compromisso consigo mesmo. Marco Aurélio escrevia logo ao amanhecer que deveria começar o dia preparado para encontrar pessoas ingratas, egoístas,
arrogantes, violentas e enganadas, e que nada disso deveria transformá-lo. Ele dizia que não podemos esperar que o mundo siga a nossa vontade. Devemos moldar nossa vontade para que ela se encaixe no mundo sem se quebrar. Essa disciplina não era feita de força bruta. Era construída com pequenas ações. Uma palavra dita com calma, um desejo contido, um pensamento reorganizado, uma resposta escolhida com cuidado. Os estoicos acreditavam que o caráter se forma nos detalhes, não nos grandes momentos. Para Sêneca, o grande erro da humanidade era acreditar que disciplinas espirituais só fazem sentido em templos ou livros. Ele dizia que o campo de treinamento do sábio é a vida comum. É no trânsito, na mesa de jantar, no trabalho, na convivência com pessoas difíceis, na espera, na frustração, no silêncio. É nesses cenários aparentemente insignificantes que o estoicismo é realmente testado. Porque é fácil ser virtuoso quando nada te provoca. Difícil é ser virtuoso quando tudo parece te empurrar para o oposto. Zenão dizia que a virtude não é um estado, mas um movimento constante. Não basta saber o que é certo. É preciso praticar. E essa prática exige tempo, exige erros, exige paciência. Os estoicos acreditavam que ninguém nasce sábio, mas todos podem se tornar. E é justamente esse caráter universal da filosofia que a manteve viva por tantos séculos. Ela não pertence a nenhum povo específico, a nenhum momento histórico, a nenhuma religião, a nenhuma classe social. É uma filosofia construída para o ser humano, qualquer ser humano que deseja viver com mais clareza, equilíbrio e coragem. Mas o estoicismo não sobreviveu apenas por causa de seus filósofos. Ele continuou vivo porque ressoava com a vida das pessoas comuns. Soldados romanos levavam trechos de Epíteto gravados em pequenas tábuas de madeira. Mercadores aprendiam com Sêneca como lidar com perdas financeiras sem desespero. Pais ensinavam aos filhos que a coragem não era a ausência de medo, mas a capacidade de agir apesar dele. E até imperadores anotavam para si mesmos que nada, nenhuma vitória, nenhuma honra, nenhum título, era maior do que o controle sobre a própria mente. Esse legado atravessou o tempo como um rio subterrâneo, fluindo por séculos até finalmente reaparecer na superfície em um mundo infinitamente mais complexo, acelerado e barulhento do que qualquer estoico poderia imaginar. E, ainda assim, suas ideias se encaixam perfeitamente em nosso tempo. Talvez porque, apesar de toda a tecnologia, apesar de toda a mudança, o ser humano continua sendo o mesmo, vulnerável, inquieto, cheio de desejos, cheio de medos, buscando algum tipo de ordem no meio da tempestade. O estoicismo não promete eliminar a tempestade. Ele promete ensinar você a caminhar dentro dela sem se perder. E essa promessa, tão antiga e tão moderna, continua sendo o que torna essa filosofia uma das mais poderosas que a humanidade já criou. Ao longo de séculos, o estoicismo parecia adormecido. Não desapareceu completamente. Alguns monges medievais citaram Sêneca. Alguns juristas usaram ideias estoicas para formular conceitos de direito natural. Alguns filósofos renascentistas tentaram reviver a disciplina. Mas, comparado ao seu impacto no mundo antigo, parecia apenas uma lembrança distante. Até que chegamos ao século XXI, um século que avança rápido demais, onde cada minuto somos bombardeados por informações, opiniões,
notícias e emoções que não pertencem a nós. Vivemos cercados por estímulos que nossos ancestrais jamais teriam sido capazes de processar. E, cada vez mais, o mundo moderno cria uma sensação de instabilidade permanente. O estoicismo encontrou nesse cenário o terreno perfeito para renascer. Talvez porque vivemos na era da distração, e o estoicismo é a filosofia da clareza. Talvez porque vivemos na era da ansiedade, e o estoicismo é a filosofia da serenidade. Talvez porque vivemos na era da indignação, e o estoicismo é a filosofia do autocontrole. Ou talvez porque vivemos na era da abundância aparente, e o estoicismo é a filosofia da essência. A verdade é que nunca fomos tão livres materialmente e tão presos mentalmente. O estoicismo entendeu isso antes de nós. Pense no mundo em que Marco Aurélio governava. Guerras em todas as fronteiras, epidemias devastando a população, traições políticas, mortes na família, ameaças constantes. E mesmo assim, ele tentava encontrar um ponto de equilíbrio dentro de si. Agora, pense no nosso mundo, onde muitas vezes a simples opinião de alguém na internet pode arruinar o humor de uma pessoa por dias. Os estoicos diriam que construímos prisões invisíveis e carregamos as chaves, mas esquecemos onde guardamos. A ansiedade moderna tem muitas formas, mas quase todas nascem da mesma fonte. Tentamos controlar coisas que estão do lado de fora de nós. Queremos controlar o que os outros pensam, o que os outros fazem, os resultados das nossas ações, o futuro da economia, a opinião pública, as mudanças culturais, até a interpretação que estranhos fazem do que postamos. E, quanto mais tentamos controlar, mais frágeis nos tornamos. O estoicismo enxergou isso há 2000 anos. E é por isso que tantos jovens, profissionais, atletas, empreendedores e até psicólogos encontraram nessa filosofia uma linguagem que faz sentido. Se Epíteto estivesse vivo, talvez dissesse que nunca houve um momento na história em que o ser humano estivesse tão exposto ao julgamento de tantos ao mesmo tempo. E, por isso, nunca precisou tanto da distinção básica entre o que depende de nós e o que não depende. O renascimento do estoicismo não é um modismo, é um retorno a algo que sempre esteve presente, mas que só agora percebemos precisar urgentemente. Ao mesmo tempo, o estoicismo não se tornou popular apenas pela sua mensagem, mas por sua praticidade. Ele não exige templos, rituais, gurus, meditações complexas ou leituras intermináveis. Ele exige apenas atenção contínua, um tipo de vigilância gentil sobre a própria mente. Marco Aurélio dizia que todo dia devemos observar nossos pensamentos como se fossem visitantes em nossa casa. Alguns pensamentos entram com boas intenções, outros chegam para perturbar, e cabe a nós decidir quais permanecem. Em um mundo saturado por estímulos digitais, essa ideia parece quase revolucionária. Além disso, o estoicismo oferece algo que o mundo moderno perdeu: proporção. A capacidade de distinguir entre o que é realmente importante e o que não é, entre o que merece energia e o que deve ser descartado, entre o que revela caráter e o que é apenas ruído. Sêneca dizia que aquilo que parece gigantesco à nossa frente
geralmente se torna pequeno quando observado com distância. E hoje, mais do que nunca, vivemos tão perto dos problemas que perdemos qualquer senso de escala. Uma crítica vira tragédia. Um atraso vira desespero. Um erro vira derrota. Um comentário anônimo se torna uma ameaça existencial. O estoicismo ensina a recuar alguns passos, a olhar para o todo e a lembrar que o universo é vasto demais para que essas pequenas perturbações tenham o poder que damos a elas. E talvez esse seja o motivo pelo qual, depois de 2000 anos, o estoicismo esteja mais vivo do que nunca. Não como curiosidade acadêmica, mas como ferramenta de sobrevivência psicológica. Porque em um mundo que pode mudar de um dia para o outro, onde não há garantias, onde cada pessoa enfrenta batalhas invisíveis, essa filosofia continua sendo um farol de racionalidade, coragem e proporção. Uma filosofia que nos lembra que a vida não precisa ser perfeita para ser suportável e que sereno não é quem vive sem problemas, mas quem deixou de ser escravo deles. Se existe algo que o estoicismo tenta nos ensinar, desde os dias de Zenão até as noites solitárias de Marco Aurélio, é que a vida não é algo que se controla, é algo que se atravessa. E atravessar a vida exige coragem. Não a coragem heróica dos generais ou dos poetas, mas a coragem silenciosa de continuar caminhando mesmo quando tudo está incerto. Os estoicos nunca prometeram um mundo justo. Nunca prometeram que a dor desapareceria, que os desafios seriam poucos, que as pessoas seriam sempre razoáveis. Ao contrário, eles acreditavam que a vida é cheia de fricções, contratempos, perdas e surpresas. E que o valor de um ser humano não está naquilo que ele conquista, mas na postura que assume diante do inevitável. É por isso que o estoicismo fala tanto sobre caráter. Caráter é aquilo que permanece quando tudo o resto desmorona. É o que resta quando a fortuna muda, quando a saúde falha, quando as circunstâncias escapam das mãos. É a parte de nós que não depende de elogios nem de reconhecimento, porque nasce de dentro. Zenão dizia que o sábio vive em harmonia com a natureza. E, para ele, viver em harmonia não significava abraçar árvores ou meditar em cavernas. Significava aceitar a realidade tal como ela é, sem fugir dela, sem distorcê-la, sem exigir que ela se dobre ao nosso capricho. Epíteto reforçava que nada pode ferir um homem verdadeiramente livre. Porque o homem livre é aquele cuja mente não é governada por paixões, impulsos ou opiniões alheias. Ele pode ser insultado, pode ser enganado, pode ser derrotado, mas permanece inteiro, porque sua dignidade não depende das ações dos outros. Sêneca dizia que cada dia deve ser tratado como uma vida inteira, que devemos viver com intensidade, mas também com serenidade, com ambição, mas também com moderação, com firmeza, mas também com humanidade. Para ele, a felicidade não era um estado permanente, era um efeito colateral de viver bem. E Marco Aurélio, talvez o mais vulnerável de todos, deixaria um testemunho final: que a grandeza de um homem está diretamente ligada à sua capacidade de manter a calma enquanto o mundo ao redor entra em colapso. Que não somos responsáveis pelo caos externo, mas somos completamente responsáveis por não nos transformarmos em algo pior por causa dele. Essas ideias, escritas há 2000 anos, falam diretamente ao nosso tempo
porque no fundo continuamos enfrentando os mesmos medos. Tememos a perda, tememos o fracasso, tememos o julgamento, tememos a morte. E as palavras dos estoicos são como janelas abertas em uma casa escura. Não afastam a noite, mas permitem que o ar circule. O que o estoicismo nos oferece não é uma vida perfeita, mas uma mente capaz de encontrar tranquilidade, mesmo quando tudo parece fora do lugar. Ele nos lembra que não somos obrigados a reagir a tudo, que não precisamos absorver cada crítica, nem acreditar em cada medo, nem carregar cada peso que o mundo coloca sobre nossos ombros. Somos nós que escolhemos o que permanece dentro de nós. E é essa escolha, repetida dia após dia, que transforma a vida de qualquer pessoa. Não é uma filosofia que exige fé, mas prática. Não exige que você mude o mundo, apenas que mude sua postura diante dele. O estoicismo sobreviveu a reis, impérios, epidemias e séculos de esquecimento, porque fala diretamente ao coração humano. E continua vivo hoje, porque, apesar da tecnologia e dos avanços, continuamos sendo seres frágeis em busca de alguma forma de estabilidade interior. Zenão, Epíteto, Sêneca e Marco Aurélio não tinham todas as respostas. Mas eles encontraram uma forma de caminhar pelo mundo sem se perder e deixaram esse caminho aberto para que qualquer um possa seguir. No fim, o estoicismo não é sobre ser invencível. É sobre ser firme. Não é sobre eliminar emoções. É sobre compreendê-las. Não é sobre controlar a vida. É sobre ser capaz de caminhar dentro dela com dignidade, clareza e coragem. E talvez, depois de tantos séculos, seja por isso que continuamos voltando a essa filosofia. Porque ela nos lembra que, apesar de tudo, apesar do caos, apesar da incerteza, existe algo dentro de nós que pode permanecer em paz. E essa paz, silenciosa, disciplinada, resistente, é a forma mais pura de liberdade que um ser humano pode alcançar.